Olá, nós vamos estar procedendo ao capítulo 3, sexto ano, localização no espaço geográfico. Nós vamos estar tratando de explicação bem breve, essa explicação já foi dada para que você possa fazer os exercícios. Né? Então vai ser bem brevezinho, o vídeo não pode passar de 10 minutos, porque senão fica enfadonho e também fica difícil de carregar esse vídeo. Vamos lá. A Terra possui dois movimentos. Nós estamos na página 23. O movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno dela mesma. Esse movimento dura 24 horas. Né? A partir desse movimento, nós estudamos os paralelos e as latitudes. Né? Os paralelos são circunferências de extensões traçadas de direção leste a oeste. Né? Então, ele de acordo com toda a circunferência da Terra, de modo que existem três paralelos principais, que são a linha do Equador e os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer. Por que esses trópicos e a linha do Equador são tão importantes? Porque a partir deles, nós vamos ter, nessa zona do Equador ao meio e dos trópicos mais distante da linha do Equador, nós vamos ter a zona intertropical, que é uma zona onde há incidência mais forte de raios solares. Então, a partir do distanciamento da linha do Equador e dos trópicos, nós temos áreas mais frias, que nós vamos chamar de temperadas, e nas pontas extremas nós vamos ter as zonas polares, né? Os círculos polares. Os meridianos, né, levando em consideração que a Terra é uma circunferência de 360 graus e ela demora 24 horas para dar uma volta completa em torno dela mesma, nós vamos dividir 360 por 24 e vamos ter 18 graus, que é a diferença entre um meridiano e outro meridiano. A partir disso, dividindo a Terra em 24 meridianos, sendo o meridiano zero, por acordo internacional, o meridiano de Greenwich, nós vamos ter a oeste do meridiano mais uma hora e a leste do meridiano, em direção, por exemplo, da Inglaterra ao Brasil, nós vamos ter menos uma hora. Por acaso, o meridiano que corresponde ao horário oficial do Brasil é o GMT-3. Então, eu estou gravando esse vídeo cerca de 8 horas da noite e em Greenwich, na cidade de Greenwich, na Inglaterra, são mais 3 horas. Então, 9, 10, 11. São 11 horas da noite. E a partir desse meridiano de Greenwich para o oeste, nós temos mais uma hora. E antes, para leste, nós temos menos uma hora. Isso é importante para que nós consigamos entender a complexidade do amanhecer e do anoitecer. Né? A Terra ela vai se movimentando de leste para oeste, então o Sol, aparentemente, ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Então, nós estamos a GMT-3. Né? O que isso quer dizer? Que vai demorar mais 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich para escurecer. De forma que, quando são 6 horas da tarde em Greenwich, são 3 horas da tarde no Brasil, né? Em Brasília especificamente. Vamos lá. Outro aspecto importante, a altitude. A altitude é a relação de qualquer ponto em relação ao nível do mar, que geralmente é o nível zero. Então, a partir da altitude, a cada 180 metros de altura, nós temos menos 1 grau. Ou seja, quanto mais alto a posição do relevo, mais frio vai ser. Né? O que nós estamos construindo? Nós estamos construindo as relações climáticas do relevo. Né? Nós temos também a longitude, que é a relação de distância em decorrência do Equador, da linha do Equador,
Em outras palavras, a linha do Equador seria o grau zero, né? Levando em consideração que a Terra é um círculo e ela tem 180 graus de uma ponta a outra, como a linha do Equador passa pelo meio, nós temos 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Quanto maior a distância da linha do Equador, mais frio tendencialmente será esse local. Por quê? Porque eles estão se distanciando, o relevo, né, a posição geográfica, ela está se distanciando da linha do Equador e dos trópicos, onde existe a maior incidência dos raios solares, ok? Então, se nós conhecemos a latitude e a longitude, nós temos uma certeza inequívoca da condição climática do local. Veja, nós temos uma montanha muito grande num local quente. Dependendo da altitude dessa montanha, obrigatoriamente, no topo dela, nós encontraremos gelo. Por quê? Porque a partir de 180 metros, nós temos a questão da redução da temperatura. Outro aspecto importante é essa dinâmica do fuso horário, né? A gente não vai tratar muitas questões a respeito do fuso horário porque hoje em dia, com o advento da tecnologia, isso é quase assim, sem muita utilidade prática. Mas nós vamos fazer alguns exercícios, como o exercício 4 da página 27, em que você vai se posicionar na linha de A a J e na coluna de 1 a 10, e você vai fazer marcação de onde estão os navios e vão preencher na linha de baixo, né? Depois, nós vamos fazer alguns exercícios comparando questões de latitude, longitude e também questões de fuso horário. O fuso horário ele é mais para você entender que a Terra ela vai mudando, ela vai girando, e aí nós vamos tendo o amanhecer, o anoitecer, né? Essa dinâmica é uma dinâmica simples, mas a dinâmica mais complexa é a dinâmica de você pegar um mapa e você entender que à medida que esse lugar se afasta da linha do Equador, ele está mais propenso a ser frio. E à medida que esse relevo é elevado em relação ao nível do mar, ele também tende a ser mais frio. É um conceito básico para você olhar o mapa, bater o olho, opa, está perto do Círculo Polar Ártico, vai ser frio, obrigatoriamente. É assim que funciona, ok? Façam os exercícios e estou disponível no WhatsApp.